Você corre com seu filho passando mal para o hospital e lá chegando o médico abre o computador e põe uma enquete no Twitter. Qual remédio que você acha que eu devo dar para essa criança? Ela está sentindo isso, isso e isso. Não é bem assim, não. O médico estudou medicina, então, automaticamente, ele tem um pouquinho de conhecimento a mais do que a população convencional para decidir a respeito de medicina, não é? Por que eu estou falando isso? Porque no meio de tanta confusão, vaza-jato, todos os escândalos relacionados ao governo Bolsonaro, hoje em especial, mais uma queda na expectativa do crescimento econômico, o governo fala em acabar com o modelo de tomada de 3 pinos. E aí vem a Joyce Hasselmann e faz uma enquete no Twitter perguntando para o povo o que o povo acha a respeito disso. Olha, com todo respeito sobre a opinião pública, é claro que isso é muito importante, mas será que isso realmente é o assunto desse momento? Afinal de contas, está todo mundo esperando o governo Bolsonaro falar sobre geração de empregos? Ou então se posicionar sobre o caso Queiroz, ou de repente fazer algum manifesto contra o Sérgio Moro por causa dos vazamentos? Não, ele fez contra os vazamentos. Eu estou falando isso é porque a tomada de 3 pinos é uma coisa muito mais complexa do que o que as pessoas imaginam e até mesmo a respeito do que os jornalistas imaginam. Eu vi uma coisa absurda na Rede Globo, das pessoas falando, olha, eu prefiro a tomada de 3 pinos porque ela fica mais firme. Não, gente. Respeita um cara que entra numa universidade, estuda 5 anos de engenharia elétrica, respeita uma pessoa que faz uma pós-graduação, doutorado na área, respeita as pessoas que você tem na sua casa, respeite sua família, porque a tomada de 3 pinos, ela traz o 3º pino para o aterramento, que é uma proteção adicional. Inclusive, na Europa, o aterramento é a proteção básica. Aqui no Brasil, de acordo com as normas brasileiras, essa proteção seria obrigatória. A gente tem um problema que o aterramento aumentaria, obviamente, o preço da instalação elétrica, e no Brasil a gente não tem fiscalização nesse sentido. Você sabia que para fazer a liberação da documentação de uma residência na Europa, todas as tomadas precisam ser testadas e o aterramento tem que estar conectado e tem que estar dentro de um limite? Aterramento é o 3º pino. Nós estamos vivendo numa situação em que o oba-oba político está tão grande que uma pessoa chega com um assunto relacionado à engenharia elétrica, um assunto de extrema validade pública, porque estamos falando de uma proteção que na Europa é uma proteção básica, exigível de todas as residências, e ela cogita a possibilidade de tirar essa proteção, de tirar a tomada de 3 pinos. A gente estava evoluindo para uma situação em que o 3º pino estava começando a ser ligado, tudo bem, a gente instala até hoje tomadas de 3 pinos, ignorando o 3º pino, mas já estavam ligando o 3º pino. E essa pessoa me traz uma enquete dessa, no momento de uma crise política, de uma crise econômica, para desviar a atenção das pessoas. E cogita a possibilidade da opinião pública ter condições de responder um problema de extrema complexidade. Qual que é a vantagem de tirar o 3º pino? Desviar a atenção dos vazamentos da Vaza Jato. O 3º pino, ele é exigido no mundo. No Brasil, ele vai ser retirado. Por quê? Porque aqui no Brasil, a segurança da sua família não vale nada. Aqui no Brasil, você pode chegar e encostar na geladeira e tomar choque. Aqui no Brasil, não faz diferença alguma se você estiver encostando no computador, tomando choque. E pior, se seu filho chegar, encostar no equipamento, sofrer uma descarga elétrica e morrer. Ah, não, um relâmpago, uma descarga elétrica de um relâmpago poderia ser absolvida. Até hoje, a gente tem queima de aparelhos porque esse 3º pino não está ligado, a gente estava evoluindo. Olha, tá um desrespeito muito grande de pessoas que não entendem absolutamente nada a respeito desses assuntos complexos, usarem esses assuntos complexos para ditarem a pauta política, desviarem a atenção das pessoas e levarem os assuntos para o oba-oba. Eu vou dar um exemplo de uma estupidez política do governo Bolsonaro que as pessoas talvez não tenham noção, mas também na área de elétrica, afinal de contas eu sou graduado em engenharia elétrica. Olha, o Bolsonaro, para fazer oba-oba, ele tirou o horário de verão. A finalidade do horário de verão não é apenas as pessoas acordarem mais cedo, é diminuir o consumo de energia elétrica, o aumento do consumo de energia elétrica na indústria, aumenta o consumo na sua casa, lei da oferta e da procura. E tem mais, as pessoas estão acostumadas a acordarem
de acordo com a luz do sol. E aí eu te falo, para poder beneficiar quem vende energia elétrica, ou seja, as termoelétricas, o governo faz um oba-oba político falando que lutou contra o horário de verão, porque o brasileiro não gosta de horário de verão. Não, ele ferrou o brasileiro que paga mais caro na conta de luz, já está acostumado a acordar, porque o ser humano acorda de acordo com a luz do sol. Tudo isso para aumentar o consumo de energia e propiciar aos geradores termoelétricos condições de vender mais energia. Agora, qual que é a finalidade disso? Desviar a pauta e mais, além de desviar a pauta, mudar uma norma dentro do Brasil para criar oportunidade para que novos fabricantes corram na produção dessas novas tomadas que seriam, obviamente, injetadas de uma forma diferente. Você não precisa tirar a tomada de 3 pinos, você pode não ligar o terceiro pino. A intenção de tirar a tomada de 3 pinos, além de desviar a pauta, é criar um novo produto que vai ser exigido dentro do Brasil. E a pergunta básica é, quem vai vender esse novo produto? Quem ganha com essa mudança? Pô, Joyce, você já mostrou que você é um dos parlamentares mais irresponsáveis do Brasil, porque você ostenta o título de ser a deputada mais votada da Câmara. Agora, tenha um pouco de respeito com as pessoas que votaram em você. Não tira a proteção das famílias, não. Ainda que a tomada de 2 pinos fosse aprovada, 2 pinos fosse aprovada no Brasil pelo governo Bolsonaro, na minha casa eu faria o sistema com aterramento, porque eu tenho uma família para cuidar. A diferença é que muitas pessoas que não entendem do que eu estou falando, elas vão no oba-oba de um lixo humano como essa Joyce, que usa um tema tão sério, uma coisa tão importante para fazer política. Daqui a pouco ela coloca coisa do tipo, o que vocês acham da proibição da penicilina dentro do Brasil, porque é um remédio que foi produzido por pessoas que não são cristãs. Caia na real. Seguir essa mulher é seguir a estupidez. Muito obrigado, se inscreva aí no canal Leonardo Estopa, marque para receber notificações e até mais.